No dia em que o Presidente da República voltou a receber no Palácio de Belém os líderes da AD, PS e Chega, e já depois de Marcelo Rebelo de Sousa terem digitado Luís Montenegro como o Primeiro-Ministro do 25º Governo Constitucional, recebemos, numa informação privilegiada, André Ventura, 42 anos, Presidente do Chega, partido que ultrapassou o PS em número de deputados eleitos, vão ser 60 na nova legislatura. Muito boa noite. Olá, obrigada boa noite. Pela presença. Obrigado, eu. Ouviu as palavras do Primeiro-Ministro indigitado hoje, quinta-feira, ao final da tarde, quando disse que não vai haver parceiros privilegiados, que quer dialogar com todas as forças políticas, pôs todos em igual modo. Era o que esperava ver de Luís Montenegro? Boa noite, obrigado pelo convite. Não é uma questão de esperar ou não. O Luís Montenegro percebeu que o governo caiu, o governo anterior, esperava um quadro político de maioria, essa maioria não aconteceu. Tal como nós avisámos também, aquela tentativa da bolha um bocadinho mediática e política de insuflar a iniciativa liberal, dizer que tinha aí uma maioria, que existir. Isso mostrou que era falso, o Chega também o disse desde o primeiro momento. E o Primeiro-Ministro e estas eleições acabam por gerar duas coisas. Uma, sim, também é preciso assumi-lo, o Primeiro-Ministro venceu novamente as eleições, isso é o que é. E, portanto, deve governar, deve ser Primeiro-Ministro. E tem mais 31 deputados do que o Chega. E tem mais 31 deputados do que o Chega. Segundo, o Chega tem uma subida histórica, efetivamente. Passa a segundo partido. Cruza a barreira dos 20% e passa largamente. E torna-se o principal partido da oposição. Portanto, quais seriam as hipóteses de Luís Montenegro? Ou criar uma maioria artificial com partidos de esquerda, que isso era difícil, ou fazer o que fez sempre, que é o que vai fazer, independentemente do que tenha dito hoje, é ter percebido que o país deu a Luís Montenegro a liderança do governo, agora, nesta circunstância, e deu ao Chega, e no meu caso, enquanto Presidente do Chega, a liderança da oposição. Portanto, esta conversa de vai dialogar com todos, nós já ouvimos isto há um ano, não é diferente do que ouvimos há um ano. Mas o que é que te prende aqui? Que Luís Montenegro vai dialogar com quem achar conveniente, consoante a matéria em causa? Porque já fez assim há um ano atrás e preferiu o PS sempre, nas matérias que entendia. E porquê é que preferiu o PS? Porque PS e PSD sempre se entenderam. Em tudo, em lugares, em distribuição de nomeações, em questões de imigração, de segurança. PS e PSD sempre se entenderam. E agora como é que vai ser? Vai ser assim, porque já perceberam, repare. Houve dois partidos, eu disse isto hoje, e é mesmo, eu acho que não há outra leitura política. Houve dois partidos que tiraram a confiança ao governo, que podiam gerar essa desconfiança, digamos assim. O PS e o Chega, que eram os únicos que podiam formar maiorias na Assembleia. Não era o PCP com 4 deputados, nem o LIVRE. Com 3, neste caso. Agora com 3, mas tinha 4 anteriormente. E, portanto, o Chega e o PS assumiram, cada um no seu quadrante político, uma responsabilidade. O PS foi derrotado historicamente e tiraram-lhe uma grande parte dos deputados. O Chega foi valorizado. Portanto, o Chega recebeu um cartão verde. Tiveram bem, fizeram um bom trabalho. Reforçaram-nos, estão aqui, nós queremos mais, Chega, não queremos menos. Preferia que houvesse um acordo escrito com o governo da AD? É indiferente por isto, porque quando os portugueses escolhem um líder da oposição, não estão a escolher um líder da sustentação, estão a escolher um líder da oposição. Portanto, escolheram que querem, Chega a liderar a oposição. Ora, perante isto, o Primeiro-Ministro até tem razão, ou melhor, até o Primeiro-Ministro até tem razão se escolher o PS como seu aliado, porque de facto isto é um bloco central de interesses há tantos anos, que agora é só a concretização do que é esse bloco central. Não faz sentido. E eu também não faria se fosse Primeiro-Ministro, eu confesso, não é? Está a dizer. Mas é o que fez e é o que vai continuar a fazer. Porque, repara, há um dado curioso que até é mais de José Luís Carneiro do que de Luís Montenegro. O Luís Montenegro disse é um homem mais prudente. José Luís Carneiro, quando vê que vai ser ultrapassado pelo Chega, e às 3 da tarde o Presidente do PS assume a derrota e diz que o Chega vai ultrapassar o Partido Socialista, ao dia de ontem. Repare que a grande preocupação do líder do PS não é saber o que é que vai mudar na governação, que políticas é que vão ser alteradas, o que é que o país vai mudar, é quase que pôr-se de joelhos e dizer que sejamos nós os parceiros do governo preferenciais para as nomeações de lugares, para os tribunais, para as... Como se isso fosse a grande questão do país. Quer dizer, quem está em casa, quem está a ver agora o nosso programa aqui, eu tenho a certeza que está a pensar em tudo, menos em quem vai ser nomeado para a ERC, para os tribunais, para a administração pública. Para o Chega isso é indiferente. Não é questão de que não é prioridade. E mostra a diferença de partidos. Uns querem tacho, uns querem mudança. E isso faz do Chega líder da oposição. E do PSD. Mas para o Chega não é indiferente quem vai estar nesses lugares que acabou de referir. O que eu acho é que o país acabou de sair de umas eleições há 4 dias. Será que a prioridade é quem vai para o Tribunal Constitucional?
Será que isso... Nós temos um país de pensões baixas, temos um país inundado em corrupção, como ainda hoje vimos, em algumas áreas da governação. Temos um país de subsídio-dependentes, numa grande parte, mas a questão é quem vai para o Tribunal Constitucional, ou quem vai para as secretas, ou quem vai... Tenho visto debates intermináveis nas televisões, se o Chega vai pôr o A, o B, o C... Eu estou nas tintas para isso. Ainda nem sequer pensou nisso. Ouça, não fiz um telefonema a pensar nisso. Mas sabe para que é que já fiz telefonemas? Para saber o que é que vamos fazer em matéria de controle de imigração. Isso já fiz. Que propostas é que vamos ter em matéria de segurança? Que proposta é que vamos ter, olha, para tentarmos fazer o que prometemos, que é acabar com um país em que uma grande parte vive de subsídios e não devia. O que é que podemos fazer para mudar isso? Nós já sabemos o que é que o Chega defende para o país. Não, mas isto é para lhe dar só este exemplo, que é, eu não fiz um telefonema, não encontrará uma pessoa, pode entrevistá-lo toda a gente aqui do país se quisesse, não encontrará uma pessoa que eu tenha ligado a dizer assim, gostavas de ser juiz do Tribunal Constitucional, gostavas de ir para a ERC, gostavas de ir... Sinceramente... E fez algum telefonema a dizer que gostava de ser o Ministro Sombra da Saúde? Gostava de ser o Ministro Sombra das Finanças? Não, também não fiz ainda. Nenhum não ainda? fiz ainda também. Mas isso é uma coisa diferente. Porque isso não é dar taxa a ninguém. Isso é alguém que vai fazer até voluntariamente. Mas isso também não deve ser uma prioridade? Com certeza, e eu estou a trabalhar nisso. Mas os resultados acabaram ontem à noite. E eu tinha que esperar pelo voto dos portugueses, não é? Para saber se o Chega é mesmo líder da oposição ou não. Eu acho importante haver um governo de sombra por uma razão. Porque... Qual é esse conceito de governo de sombra? É isso que eu lhe vou explicar. É que as pessoas, quando votam, votam tradicionalmente nos partidos. Mas também há aquela ideia, em Portugal, que estamos a escolher o Primeiro-Ministro. As pessoas votam no André, no Luís, e no caso anterior no Pedro. E então um deles vai ser Primeiro-Ministro, vamos escolher um deles. Isto é popularmente certo, mas não é constitucionalmente certo, nem legalmente certo. Para além disso, há uma outra questão, que é, ok, o André ganha, e agora estou a falar de mim próprio, não é dos outros, o André ganha, mas quem é que vão ser as pessoas do André para a saúde? Para a habitação, para o combate à corrupção. Até agora não sabemos nada sobre isso. Ora, bem, mas as eleições foram há um dia e meio. Portanto, quer dizer, do PSD não sabemos e já são governo. Eu acho que é importante que o Chega tenha a capacidade de mostrar ao país que tem nomes, que tem quadros, que tem políticas, mas também que está sujeito ao escrutínio da imprensa, do país, antes das eleições e não depois. Ou seja, agora Luís Montenegro escolherá um Ministro da Saúde, uma Ministra da Habitação, uma Ministra da Justiça... Qual é a sua expectativa sobre os ministros que se vão manter na próxima... É má porque o governo anterior já era mau, mas sobretudo eu queria sublinhar que o Chega, quando faz um governo de sombra, é por duas coisas. Porque é líder da oposição, e para isso tínhamos que esperar pelos votos de ontem, para ter a certeza disso. É preciso respeitar o voto das pessoas. Quando é que tenciona começar a fazer ainda que já esperássemos. 2, formarmos um governo de sombra, vou agora lá, formarmos um governo de sombra, começar a trabalhar nele logo que a Assembleia da República tome posse e apresentá-lo aos portugueses, dizendo estes são os nomes de homens e mulheres de valor, independentes. Eu não quero saber o cartão partidário, não quero saber se são do Chega ou não. Até podem ser pessoas que tenham dito já mal do Chega. Podem. Sabe porquê? Não é isso que me importa. Eu quero pessoas boas para trabalhar por este país. Eu não quero saber se eles acham que eu sou bom ou mau, se acham que eu sou do Benfica ou do Sporting, se acham que eu sou mais flexível ou inflexível. Eu quero, se eu o convidar assim, eu quero que seja boa naquilo que faz. Quero que diga assim, eu tenho um projeto. Esse projeto é bom, é enquadrado ideologicamente, está dentro do nosso campo de pensamento político, mas eu acho que o grande erro dos governos nos últimos anos, honestamente, é que têm sido governos de cartão partidário e não governos de pessoas válidas. Ora, se as pessoas querem que o Chega seja diferente, eu tenho duas opções. Fazer do governo o mesmo aparelho partidário, e olha que é uma tentação dos partidos, eu sou líder, não sei o que é que estou a falar, é uma tentação, porque é o mais fácil, é distribuir pelos que estão à nossa volta, é acalmar os ânimos. E garante que o Chega não vai nunca ter essa tentação? Eu espero que não enquanto Presidente. O que eu lhe estou a dizer aqui é que espero que não. Eu tenho uma vantagem que acho, os meus companheiros de partido permitir-me fazer esta diferença de mim para os outros dois líderes. O outro ainda não sabemos qual é, mas para os outros dois partidos. Eu não estou dependente de nenhum aparelho político. De nenhum. Não estou dependente de nenhum aparelho partidário. E isso dá-me a independência e a capacidade de escolher pessoas válidas de valor, independentemente do cartão. Eu gostava que um dia, quando se fizesse a história do governo do Chega, se essa história chegar, e que eu espero que chegue, gostava que um dia, quando se olhasse para trás, se pudesse criticar, e certamente que haverá erros. Quem disser que não vai errar está a mentir aos portugueses. Vai haver erros. Vamos ter, se calhar, coisas que não foram bem decididas. Mas gostava que dissessem assim, foi o governo de homens e mulheres válidas, independentes, decidiram pela consciência e não porque foram corrompidos, não porque tinham interesses empresariais ou pessoais. Seja acreditaram da sociedade civil, seja críticos do Chega, sim, está tudo englobado. Tudo englobado. Todos podem ser... Interessa é que sejam bons nas respectivas áreas. Nas áreas e com vontade de transformar mesmo o país. E acha que vai ser mais fácil ao Chega conseguir agora atrair essas pessoas, quadros de valor, depois do resultado destas eleições? Seria hipócrita se dissesse que não. Portanto, acho que é possível porque... As pessoas também sentem, e eu compreendo isso, quem tem uma vida profissional e pessoal
pode sentir, ok, agora sou Ministro da Saúde sombra, isso vai-me pôr ao escrutínio, vai-me sujeitar, nós políticos estamos habituados a isso, há pessoas que não estão nem querem. Portanto, eu admito que ao verem que o Chega tem uma real possibilidade, por se tornar o segundo maior partido agora, de se tornar o líder nas próximas eleições, de sentir que têm aqui, digamos assim, um conforto de poder arriscar mais, e portanto admito que sim. Mas como lhe digo, o meu critério vai ser mesmo, e vou procurar fazer isso, e os senhores também escrutinarão, apresentar pessoas que são independentes da política, não todos, alguns podem ter já um percurso político feito, até noutros partidos, mas que tenham conhecimento na sua área e mostrem vontade de mudar a sua área. Nas várias áreas vai escrutinar aquilo que o governo da AD está a fazer. E sobretudo propor a diferença. E termos capazes, imagine, alguém na área, um ministro sombra na área da administração interna, ser capaz de não só criticar, porque isso é fácil, e às vezes até é desproporcional, e acusar muitas vezes o Chega de só criticar. E eu acho que o Chega chegou a uma fase da sua vida política que não pode só criticar. Tem que apresentar a alternativa. Muito bem, o Governo não faz nada em matéria de controle da imigração. Foi isso que o Chega fez até agora, só criticar? Não, mas muitas vezes era acusado disso. E reconheço que podemos fazer mais. Um líder com consciência também é alguém que diz o que é que pode melhorar. E é isso que vai fazer a partir de agora com estes resultados das eleições. Imagine, a imigração está descontrolada. O Ministro da Administração Interna sombra diz isto está errado, estamos a permitir que este país se torne um descontrole, uma bandalheira. Mas o que é que o Chega propõe? Qual é a diferença? E isso é a diferença de um governo de sombra. Não é só isto está mal. O que nós vamos propor é isto. Se a maioria do Parlamento não quiser, isso é outra coisa. Quando chegarmos a votos, veremos quem tinha razão. Mas há um escrutínio não só da crítica, como da solução. E eu acho que o Chega está numa fase, e os portugueses eram nessa responsabilidade, e nós temos que assumir, de não ser só crítica. Tem que ter solução. E tem que dizer o que é que vai mudar e como é que vai mudar. É esse partido que eu quero presidir nos próximos anos. Então isso significa que vamos ver um Chega diferente a partir de agora? Eu não creio que seja diferente. Como lhe dizia, eu também sei reconhecer os meus erros. Eu acho que sou... humilde e também capaz de ver onde errei na vida e na política, e acho que muitas vezes o Chega, atenção, liderado por mim, por isso estou a falar de mim próprio, não estou a criticar outros, estou-me a criticar a mim próprio, foi visto e percepcionado como alguém que acentuava muito a crítica, porque o país de facto está num estado lastimável. E eu gostava que nos próximos meses ou anos, depende do tempo que este governo durar, continuar a ter essa firmeza na crítica do que está errado, do crime à segurança social, à corrupção, à regulação, mas ao mesmo tempo que os portugueses vissem, ele não está só a criticar e está a apontar solução. E, portanto, eu não diria que é reconhecer o que esteve errado, diria que nos deram uma nova responsabilidade e que as pessoas e os partidos evoluem consoante a responsabilidade que lhes é dada também. Então vai ser um Chega melhorado? Eu não diria melhorado, eu diria um Chega com um nível de responsabilidade que ter 23% é diferente do que ter 7% ou 12% ou mesmo 18%. 23% está na curva da governabilidade. E, portanto, nós temos que perceber o que é que os portugueses disseram. Eu vi até estudos europeus interessantes, hoje e ontem, em que alguns diziam que Portugal, partidos da família do Chega, que o Chega é dos países europeus onde até teve maior percentagem. Isso deve-nos deixar felizes, significa que o país percebeu a nossa mensagem, mas também nos deve deixar com uma responsabilidade de não ser um partido nem de crítica fácil, nem de crítica desproporcional e sem solução. Deve-nos fazer ser um partido de soluções. Eu acho que as pessoas olham para o Chega, a partir de agora, como um partido que tem que apresentar soluções. E se não apresentarmos, seremos penalizados nas próximas eleições. Então, isso significa que há mudanças no Chega? Eu não diria que há mudanças, eu diria que há a assunção de um nível de responsabilidade que não existia com outro tipo de votação. Porque agora dizem-nos, liderem a oposição, apresentem a alternativa. Repare, fazia sentido ter um governo de sombra com 18%. Havia quem dissesse que sim, mas eu acho que não fazia. Porque havia um partido que estava acima de nós e que tinha, digamos assim, pelo menos em termos numéricos, a capacidade de liderar essa oposição. Agora não há. Agora chega ao segundo partido com mais deputados no Parlamento. Não tem dúvidas sobre isso, ainda que José Luís Carneiro venha vincar que o PS continua a ser a segunda força política porque teve mais votos do que o Chega. O PS teve 1.442.194 votos, o Chega teve 1.437.881 Não é, o José Luís Carneiro sabe que não é, sabe que isso é uma patetice e sabe que isso é só tentar enganar as pessoas. Aliás, hoje o Presidente da República recebeu primeiro o PS, a seguir o Chega e a seguir o PSD, por ordem crescente de grandeza. Para além disso, o José Luís Carneiro sabe que vivemos num sistema em que o voto se converte em mandatos, um sistema proporcional, representativo, e sabe que o que interessa é o que está na lei também, é a representatividade eleitoral. Da forma como o Presidente da República aliás, está na lei, os partidos já é um sinal. Bom, senão o Chega sempre foi recebido antes, portanto, de forma crescente. Chega, PS e PSD, ou Chega, PSD e PS. Agora foi, primeiro o PS, depois o Chega e depois o PSD. Toda a gente sabe isso. O José Luís Carneiro também sabe isso. Eu percebo que ele está na campanha interna dele do Partido Socialista. Eu isso não vou estar a entrar na campanha do Partido Socialista. Agora, a verdade é uma.
é, face ao que interessa, que é num país de sistema parlamentar, que é o nosso, o Chega tem 60 deputados, o PS tem 58, e, portanto, o Chega é o segundo partido e é o líder da oposição, isso não há nenhuma dúvida. Então deixa-me pôr aqui um cenário, já que estamos a falar desta Então, mas deixa-me só terminar só para dizer isto. Porém, eu hoje usei a expressão levem lá a bicicleta, porque também lhes vou dizer uma coisa. Tenho a certeza disto, todos os juristas têm a certeza disto, todos os constitucionalistas têm a certeza disto. Mas não é nada disso que me interessa. Se o PS quer achar, na sua psicose interna, que é líder do que quer que seja, pode achar. Eu sei que sou líder da oposição, vou trabalhar para mostrar uma alternativa de governo e estou focado em mostrar alternativas, não é nem em lugares, nem em nomes. Se eles quiserem chamar o PS primeiro da oposição, chamem. Eu sei que sou eu. Estou focado em dar alternativa e quero mesmo mudar a vida das pessoas. É só isso que me preocupa. Num cenário hipotético em que haja novas eleições, esperemos que não seja em breve, porque, pelos vistos, não é o que os portugueses também querem. E não é o que quer também. Não, acho que ninguém quer. Ninguém que tenha um mínimo de patriotismo quer andar em eleições. Mesmo que me digam, o Chega pode crescer mais. Isso não é o critério. O critério é que o país não aguenta, a economia não aguenta, os empresários não aguentam, os trabalhadores não aguentam andar sempre em eleições. Então significa que, no que depender do Chega, a nova legislatura vai durar 4 anos, como é o normal que aconteça? Mas repara, é o normal e sempre foi. Nós sempre tivemos uma postura de alguma responsabilidade. Agora, a postura de responsabilidade não pode ser carta branca. Neste caso, que levou à queda do governo, aliás, estou num órgão que até foi um dos órgãos que divulgou em primeira mão algumas destas notícias relacionadas com a Spinum Viva. Com a Spinum Viva. O que aconteceu porque o Primeiro-Ministro quis fugir ao escrutínio. Ora, quer dizer, nenhum político pode fugir ao escrutínio. E todos já tivemos casos difíceis, eu não sou exceção, e quer no partido, quer nós. O que é que fazemos? Estamos aqui, estamos a dar a cara e estamos a responder. Há dias bons e há dias menos bons. É assim na vida. O Primeiro-Ministro entendeu que estava numa hora superior e que não tinha que responder a nada. Também lhe vou dizer uma coisa. Se for esta atitude, não contarão. Não há estabilidade que pague isto. As dúvidas em relação à Spinum Viva mantêm-se muitas delas. Não desapareceram com as eleições. Não, porque o Primeiro-Ministro não responde. Quer dizer, ainda que os portugueses, pelos resultados, não tenham dado a importância que partidos como o PS ou o Chega deram. E que levaram a chamar a moção de confiança ao governo. Isso, o Chega ganhou, subiu na votação, não é? E, portanto, o Chega foi validado na sua forma de fazer a oposição. Mas repare, apesar do Chega ter crescido, aliás, brutalmente, eu sei distinguir as coisas. Não há plebiscitos que resolvam dúvidas de caráter ético nem judicial, nem questões de justiça. Quer dizer, o Isaltino Moraes também, com todo o respeito, mas também ganhou as eleições na Câmara de Oeiras. O Miguel Albuquerque também ganha na Madeira. Isso para mim não é critério. Um político que seja sério tem que responder. Responder, ser sério, ser transparente e dar as respostas que tem que dar. Se o Primeiro-Ministro quiser ir por um caminho de seriedade e transparência, sabe que o Chega é um farol de estabilidade. E não procuraremos ser farol de instabilidade. Agora, se o Primeiro-Ministro entender que está acima dos outros portugueses, que pode ter com luz de interesse e promiscuidade e não tem que responder a ninguém, se me perguntar, digo-lhe já, votaremos contra o que tivermos que votar contra. Se tivermos que fazer comissões de inquérito, faremos. Se tivermos que votar contra, votaremos contra. Não afasta a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito a este caso que envolve a empresa familiar de Luís Montenegro? Não é por ser familiar, é porque é uma questão de incompatibilidades do Primeiro-Ministro sérias, de estar a receber dinheiro enquanto é Primeiro-Ministro e de insistir em não dar respostas. É uma coisa que me faz alguma... O que é que vai depender se avança ou não com uma comissão? Olha, eu vi que o Ministério Público, vi por notícia, que o Ministério Público pediu esclarecimentos também. Não sei ainda se vai haver inquérito ou não, penso que ninguém sabe. Mas vai aguardar pelo resultado da averiguação preventiva? Porque acho que é importante, porque se o Ministério Público pediu esclarecimentos, pode ser que o Primeiro-Ministro dê os esclarecimentos que evitou dar ao país. E, portanto, se quiser dar agora ao Ministério Público, provavelmente serão públicos também. E isso talvez venha a esclarecer alguma coisa. Vai-me ficar sempre a fazer confusão porque é que não os deu antes. Porque é que, olha, quando foi chamado ao Parlamento pelo Chega, quando jornalistas como vocês estavam a tentar obter respostas e não conseguiam, e teve que ser o Chega a chamar o Primeiro-Ministro ao Parlamento, e quando o Primeiro-Ministro faz aquele número, que nunca me sairá da cabeça, de gozar um pouco com o Chega e comigo, a dizer que tinha pequenos terrenos em Bragança, e não sei onde, que um deles até podia ser para mim, ou para o Chega. E depois viemos a saber que aquela empresa não era nada disso. Quer dizer, nem só era uma pequena empresa familiar, nem era uma questão de terrenos em Bragança, era uma questão de dinheiro a entrar todos os meses. Estou a perceber que o Chega não vai deixar morrer esse assunto. A questão é... Isto não tem a ver com votos, isto tem a ver com integridade. Quando deixamos morrer, seja as teias de cumplicidade, seja de corrupção, em que tipos de partidos nos tornamos? Em que tipos de democracia nos tornamos? Alguns dirão, protegem-se eleitoralmente. Olha, nós agora subimos muito, mas na Madeira descemos. Na Madeira até houve uma descida de votos. Hoje, se me voltasse a perguntar, e ao líder do Chega Madeira tenho a certeza que seria a mesma coisa, voltaria a apresentar a moção de censura ao governo de Miguel Albuquerque. E olha, nem estou à vontade de dizer o que aconteceu a nível nacional, e até na Madeira tivemos mais de 20% dos votos, mas nas regionais não tivemos. Assumimos o risco. Eu acho que isto é um partido que as pessoas olham e dizem, estes tipos ao menos fazem isto a direito.
que é, quando têm que ter dúvidas, quando têm dúvidas, perguntam, quando têm que escrutinar, escrutinam, quando têm que mandar abaixo, mandam. Agora, não nos peçam uma coisa, porque se é para isso também, mais valia não votarem nem em mim, nem no Chega. Se querem, fechem os olhos à corrupção em nome da estabilidade, não é o André Ventura. Escolherão outro, não sou eu. Se querem manter 4 anos uma legislatura, eu percebo. E percebo que a economia precisa disso. Agora, se for em nome de fechar os olhos à corrupção, às teias de interesses e aos negócios mal explicados, não contem comigo para isso. Isso não contem então, comigo. já que fala nisso, hoje a Polícia Judiciária fez várias buscas a empresas ligadas ao aluguer de helicópteros para combate a incêndios e uma dessas empresas tem ligações familiares com o ministro Leitão Amaro. Qual é a posição do Chega relativamente a suspeitas que envolvem empresas que fazem contratos públicos, ainda que o ministro Leitão Amaro tenha tido discurso? Vamos distinguir uma coisa. Eu nem tenho uma ligação com o ministro Leitão Amaro, conheço só, penso que é da minha geração também e até da minha geração do PSD. Vamos lá ver, eu não sei ainda exatamente o que é que aconteceu aí, não tenho nenhuma informação específica sobre isso. O caso em si parece-me grave por envolver uma área sensível para as pessoas, porque, nomeadamente, vamos entrar numa época agora de incêndios, isto tem que ver com meios de combate a incêndios. É altamente sensível e mostra um bocadinho o ninho de corrupção em que vivemos. E um dos contratos que foi assinado com a empresa do cunhado de António Leitão Amaro foi um contrato que foi assinado ainda este mês de maio. Era isso que eu ia dizer. Hoje até me perguntaram pelas buscas que tinham existido, porque alguns até tinham sido apoiantes. Sim, é o caso de João Maria Bravo, um dos fundadores. E para nós é indiferente, seja apoiante, não seja apoiante. A corrupção é igual em todo o lado, tem que ser punida e combatida. Isso é indiferente. Agora, tenho que dizer isto também. Eu não sei se o ministro Leitão Amaro tem a ver com a escolha de uma empresa que é da família dele. Não sei mesmo. Sei que ele pediu escusa de não participar nesse processo. O que é que me levanta estranheza? É suficiente para si pedir escusa? E provavelmente à Polícia Judiciária também. Eu ainda não conheço em detalhe o caso e eu não gosto de falar do que não sei, para começar. Segundo, acho estranho aquilo que estava a dizer. É a pressa que houve para fazer estes contratos, quando o governo estava a cair. Ou seja, dá a ideia que houve uma tentativa de acelerar procedimentos para que se viesse a atribuir dinheiro a determinadas empresas. Neste caso, uma empresa que até tem ligações familiares a um dos ministros. Acho que é grave, tem que ter investigação da Polícia Judiciária, mas eu seria cauteloso antes de dizer que o ministro Leitão Amaro está envolvido nisto ou não. Não tenho dados para dizer isto. Do que conheço, também tenho que dizê-lo aqui, do que conheço de Leitão Amaro, não me parece. Estou a dizê-lo e sei que até muitos não gostarão do que eu vou dizer agora. Não me parece. Porém, reconheço que a aceleração do processo, as datas são estranhas e que a forma como isto correu é estranho. A Polícia Judiciária terá muito mais informação do que eu tenho e o Ministério Público também. Nos próximos dias o Chega vai tentar obter mais informação sobre este caso, se for preciso pedindo às autoridades judiciárias, dentro do que for possível, o que não esteja em segredo de justiça, e levará ao Parlamento este caso de certeza absoluta, porque isto é um daqueles casos que toca, tal como na saúde, no núcleo central do Estado, que é meios de socorro, corrupção ao mais alto nível, dinheiro distribuído por empresas de amigos ou de proximidades. Isto tem que ser combatido, é tudo o que nós queremos combater, seja quem for, seja do PS, do Chega, do PSD. Portanto, em relação ao João Maria Bravo, que é um dos maiores financiadores e angariadores do Chega, muda alguma coisa em relação não muda zero. Com o partido? Vamos lá ver, neste caso há um empresário que esteve há 5 anos atrás num evento do Chega. Por essa lógica, então, todas as operações que há de busca da Polícia Judiciária, o PS e o PSD nunca deixaram atualmente de estar envolvidos. Não é um dos... Fez um donativo ao Chega e até há uma vantagem no Chega. Todos os donativos são públicos e de forma transparente e são tornados públicos, coisa que nós até desafiámos os outros partidos a fazer. Na última campanha eleitoral, eu tomei a decisão de tornar públicos, todos, mesmo que fosse 1 cêntimo ou 1 euro, todos os donativos do Chega. Por isso estamos à vontade. A minha lógica é a mesma sempre e eu digo na televisão nacional com todo à vontade. Ou nós acabamos com o ninho de corrupção que há em Portugal, ou a corrupção acabará connosco. E essa corrupção, nenhum partido está imune a ela, nenhum governo está imune a ela. O que é que precisamos? De um primeiro-ministro que seja firme no combate à corrupção e que não tenha amigos, parentes, ligações que o impeçam de fazer esse combate à corrupção. Eu gosto de achar que esse primeiro-ministro serei eu. Mas isso a história diluá. O que eu lhe posso dizer aqui a esta hora sentado é que no que depender do Chega e no que depender de mim, nós vamos combater a corrupção, tenha ela que cor tenha,
tenha ele que cartão tenha, seja ela quem for. Vamos combatê-la porque ela é um cancro no Estado de Direito português. Deixe-me voltar às palavras de Luís Montenegro, há pouco depois de ter sido indigitado o Primeiro-Ministro por Marcelo Rebelo de Sousa. Ele dizia que, relativamente ao tema que tem sido muito falado nos últimos dias, da revisão constitucional, que o Chega também defende, que não é uma prioridade, lançou este tema lá mais para a frente e disse mesmo que não vai alimentar, foram estas as palavras que utilizou, não vai alimentar esta discussão. E o Chega? Mas está a ver, como é que eu posso dizê-lo? Enfim, até me custa um bocadinho estar aqui a dizer isto, mas isto mostra, mais uma vez, esta frouxidão, olha a palavra é essa, frouxidão, em que PS e PSD vivem. Nós não queremos fazer uma revisão constitucional por fazer, não é para se chamar revisão constitucional. Eu até deixei o Primeiro-Ministro à vontade e ao PSD à vontade, quando deixei claro que a nossa prioridade nem sequer é as questões mais profundas de natureza ideológica, que também não percebo porque é que o PSD não quer mudar. Porque, de facto, ter uma Constituição que diz que caminhamos para o socialismo é absurdo. É uma coisa absurda, que já nem devia existir, é caricato, é uma Constituição que parece da União Soviética dos anos 50 ou 60, não faz sentido. Mas vamos lá ver. O que nós queremos mudar na Constituição nem sequer é isso. São questões fundamentais em que o PSD devia estar de acordo connosco. Quer dizer, não haver limites apenas criminais, para que quem comete crimes graves de violação, de homicídio, de terrorismo, possa ser punido como é nos outros países da Europa. Já sabemos qual é a posição do Chega. Mas mais. O que é que o Chega vai fazer agora, uma vez que o Primeiro-Ministro indigitado acabou de dizer que não é prioridade? É tentar mostrar-lhe que é. Deixa-me dar-lhe outro exemplo. A redução do número de deputados na Assembleia da República. Agora estamos à vontade de falar de um partido que tem 60. Está disposto a reduzir deputados para que haja menos. Estamos dispostos a nós ter menos deputados para que haja menos. Isto tem que ser feito na Constituição. Ou então, o que dá a ideia é que o PSD é só conversa. Quer dizer, durante a campanha, sim senhor, temos que ter mais leis firmes contra o crime, temos que reduzir este despesismo todo do Estado. Não falava em revisão constitucional. Bom, mas se queremos acabar com o é verdade, mas se queremos acabar com o despesismo no Estado e com o peso do Estado, temos que mudar a Constituição também. Temos que mudá-la também, porque ela é uma Constituição feita à medida de um modelo socialista, em que o Estado englobava tudo. O Estado era uma espécie de monstro de onde se acumulam lugares e cargos. E nós temos que cortar isto. Nós temos que ter uma Constituição em que todos se revejam. Todos, inclusive os de esquerda. E os socialistas e os comunistas, mas também, com todo o respeito, também de uma maioria enorme que agora há em Portugal, que vota no Chega, que vota na AD. Então, quer dizer, queremos ou não ter menos deputados? Queremos. Então temos que mudar a Constituição. Queremos ou não ter um direito penal mais forte contra crimes? Então temos que mudar a Constituição. Queremos ou não, e isto é uma coisa importante também, ter um sistema de ensino em que o Estado não seja o dominador e o doutrinador, mas que as famílias é que tenham a educação das nossas crianças. Então temos que mudar a Constituição. Se o PSD diz que isso não é assunto, então para mim eu chego a uma conclusão. PS e PSD são a mesma coisa, a mesma teia de interesses, o mesmo medo em mudar as coisas. A despolitização dos cargos. Andamos há décadas a falar disto. Todos os cargos, na administração de topo do Estado, na televisão pública, nas instituições públicas, temos que acabar com isto. Muda um partido, mudam os administradores. Porquê? Os do PS metem lá os deles, os do PSD metem lá os deles. Depois muda, acaba a meio. Uns ficam assim, agora o que é que eu vou fazer? Agora fico sem dinheiro. Isto tem que acabar. Isto tem que acabar. Nós não podemos ter... Não há dinheiro para continuar a sustentar esta mama toda. E, portanto, desculpa a expressão. E, portanto, quando eu ouço o Primeiro-Ministro dizer, como ouvi hoje, isso não é assunto, sabe o que é que me dá a ideia? Dá-me sempre a ideia daqueles indivíduos que gostam de convencer as pessoas que vão fazer alguma coisa, mas usam aquela máxima chinesa que é, para que tudo fique igual é preciso que mude alguma coisa. Ou seja, pegar numa coisinha qualquer e dar ali um toque para que tudo fique na mesma. Então, é um mau sinal. Posso compreender daquilo que me está a dizer que não, o Chega vai alimentar esta discussão? Posso lhe dizer que sim, não, porque não é uma discussão, é mesmo uma coisa que tem que ser feita por Portugal. Posso lhe dizer aqui, se me está a perguntar, se o PSD não avançar, o Chega vai avançar com o processo de revisão constitucional nas primeiras semanas da nova legislatura. Se me está a perguntar isso, vamos. Porque nós não vamos deixar cair. E não é, acredito, por questões abstratas, que eu sei que não dizem nada à vida das pessoas. É por questões concretas como esta, reduzir o número de deputados, aumentar as penas para criminosos, ter um país mais protegido na imigração, ter uma Constituição para todos. Vamos. Portanto, se me está a perguntar, vamos tocar nisto nas primeiras semanas, se o PSD não o quiser fazer, mesmo que o PSD não o queira fazer, vamos. E vai ser curioso ver o que é que o PSD vai fazer. Porque há de chegar um momento em que tem que se votar, tem que se escolher. Vai estar do lado do Partido Socialista a bloquear as alterações à Constituição ou do lado do Chega a querer reformar a Constituição. Vai ser interessante ver o que é que acontece. Deixa-me voltar a falar do tal Governo Sombra, porque depois, com a conversa, não chegou a responder à minha pergunta, que é quando é que vai começar a fazer esses telefonemas e quando é que espera anunciar nomes? Mal tomemos posse, vou começar a trabalhar não só
Repara, há duas coisas que um líder da oposição tem que fazer, e um não é só o líder da oposição, é o líder de um partido. É, distribuir os seus deputados por todas as comissões parlamentares e escolher líderes para essas comissões, isto é, escolher os porta-vozes do partido nas áreas determinantes da governação que interessam à vida das pessoas, na agricultura, na justiça, na administração interna, nos negócios estrangeiros. O Chega presidirá muitas destas comissões, portanto há aqui uma responsabilidade acrescida de escolher bem e, ao mesmo tempo, após essa tomada de posse, começarei a trabalhar nos nomes para apresentar ao país também um governo sombra com capacidade e com credibilidade. Portanto, eu diria que nas próximas semanas teremos um governo sombra e com certeza será publicamente apresentado, porque eu faço as coisas publicamente, não é em bastidores nem em jogos de corredor, é publicamente com nomes que aceitem ser escrutinados e que tenham propostas para E alguns para o país. desses nomes já são atualmente o Chega? Deve ter na cabeça alguém. Bom, uns serão, outros não. A maioria não serão provavelmente sequer militantes do Chega, porque eu quero mesmo um governo e uma proposta de independentes e de pessoas que até estejam desligadas dos aparelhos partidários e, de certa forma, acima dos aparelhos partidários. Quais são os ministérios mais importantes? Era isso que eu ia dizer. Deixa-me dar-lhe o exemplo da saúde. Porquê é que temos este cancro na saúde? Porque quem chega mete os seus à frente dos lugares da saúde. Porque os governos já estão preocupados, PS e PSD, em escolher pessoas para as unidades locais de saúde que tenham o cartão A ou B, para depois dizerem assim, bom, do sul para baixo manda o PS, do Coimbra para cima manda o PSD. Isto está na RTP quem manda é este, na RTP quem manda é... E nós habituámos a achar isto normal. Eu acho que nas áreas como a saúde, a justiça, a administração interna, nós temos que começar a ter pessoas que valem por si próprias e que não estão dependentes dos aparelhos partidários e das lógicas partidárias. Acho que isso é muito importante. Deixa-me dar-lhe o exemplo dos negócios estrangeiros. Com todo o respeito que eu tenho, até tenho no partido de cônsules e embaixadores, que até são do Chega. Agora, nós temos um grupo de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que se chamam embaixadores e cônsules a receber valores de balúrdio. Os consulados estão fechados, os nossos imigrantes queixam-se que não há serviço nenhum de apoio nos lugares onde vivem, na Alemanha, em França, em Itália, nos Estados Unidos, no Brasil. Estes tipos estão a ser pagos milionariamente e ninguém os tira. Sabe porquê? Têm medo. Porque são pessoas que fizeram parte dos aparelhos do Estado durante anos, têm poder, têm conhecimentos e têm amigos. Como eu não estou dependente de ninguém, como não tenho medo, eu digo-lhes isto. Quando nós tomarmos posse, metade desta gente vai ser posta fora. Porque não servem, desculpa a expressão, para nada. Andam em festas, em recepções, em portas abertas e em jantares à porta aberta e fechada durante anos. Não fazem um serviço para os nossos imigrantes e ainda agora tivemos eleições e diziam que os consulados estavam fechados. Desculpem lá, eu não como isto. Comigo vai ser para ir para a rua. Agora, há quem diga, ele é muito agressivo, a linguagem não dá. Não votem. Se querem que seja mesmo assim, votem. É muito simples. Agora, que falou na questão da linguagem, Pedro Santana Lopes tem um espaço aqui no NAU, à segunda-feira, chama-se Percepções e Realidades. Costuma. Viu esta segunda-feira? Vi, sim, senhor. Então, deve ter ouvido que ele disse que esperava que André Ventura tivesse uma outra postura com estes resultados. Eu compreendo. E até disse mesmo que esperava uma postura de estadista. Compreendo. Eu ouvi o Pedro Santana Lopes como ouvi outros. Eu e o Pedro Santana Lopes somos muito diferentes. O Pedro Santana Lopes também tem um percurso que, para além de ser amigo dele, o Pedro Santana Lopes até já esteve nas nossas jornadas parlamentares, é alguém que eu tenho bastante consideração e admiração. É um político com um instinto incrível. Mas como é que reage a estas afirmações que ele fez aqui? Não, ia-lhe responder dizendo isso. Compreendo o que ele está a dizer e estrategicamente ele tem razão. Era isso que eu devia fazer. Ou seja, era isso que eu devia. Mas eu não sou assim. Há momentos em que é preciso mostrar esse sentido de responsabilidade e eu espero mostrá-lo e quero mostrá-lo, mas eu acho que não devo ser o homem que não sou, nem acho que devo ser o líder que não sou. E, portanto, as pessoas que votaram, que foram votar no domingo, não querem que o André Ventura mude de fato e gravata e diga, e agora eu sou outro. Não, eles querem esta... Mas acha que não querem um André Ventura um pouco mais comedido, pelo menos na linguagem? Acho que querem um André Ventura firme, com a linguagem que tem tido, mas com sentido de responsabilidade. É esse peso da responsabilidade que eu sinto. Não acho que deva mudar a minha forma, nem a forma do partido de abordar as questões, porque também os portugueses votaram em nós para termos esta abordagem. Eles viram a abordagem da última legislatura. Eles acompanharam, dia a dia. Quando todos diziam, o Chega vai ser arrasado, o Chega vai desaparecer, o Chega vai passar para metade, o Chega vai passar para metade. Eis que os portugueses saem de casa e dizem, não, nós queremos mais Chega. Não chegou a temer isso, com todos os casos que afetaram o Chega antes das eleições? Nomeadamente o caso de Miguel Arruda. Sim, e também porque, infelizmente, temos um ambiente muito tóxico de comunicação em Portugal contra o Chega. Eu confio muito nos portugueses, confio mesmo. Acho que eles são muito sábios nas escolhas que fazem.
Acho que são muito sábios como votam, acho que são muito sábios como escolhem em cada momento. E eu procurei desde o primeiro momento, essa foi a diferença de mim para o Primeiro-Ministro, dizer quando havia um caso no Chega, com pessoas mais próximas ou menos próximas, que não era bom, nunca é bom para um político, não é? Eu procurei estar aqui, neste estúdio e noutros, dar a cara, enfrentar os problemas, dizer, olha, é isto que vamos fazer, comigo, podem ter certeza que vou cortar, podem confiar em mim. O Primeiro-Ministro optou por se esconder. Pedro Nuno Santos optou também por nunca explicar as coisas ou deixá-las no ar. E eu sempre tive a confiança que os portugueses, no último dia, à última hora, iam saber distinguir entre a política do dia-a-dia, a sua superfície, e um candidato a Primeiro-Ministro que lhes dizia, confia em mim, comigo vou cortar, seja do Chega, não seja do Chega. Bom, felizmente, tive razão, as pessoas saíram de casa para dizer que estavam ao meu lado e ao lado do Chega, isso deixou-me feliz e, obviamente, deixou o Chega também satisfeito, mas faz-me estar convicto de que a minha atitude tem que ser de responsabilidade, com o tal peso que eu lhe disse há pouco, mas que não pode ser de afrouxamento, nem pode ser isto ao Luís Montenegro. Vamos ver mais para a frente, depois logo se vê. Nós fizemos promessas aos portugueses na campanha eleitoral. Em matéria de corrupção, em matéria de imigração, em matéria de segurança, em matéria de subsídio. Nós fizemos promessas. Não pode ser para depois, com medo dos poderes instalados. Tem que ser agora. Ou então, se não temos coragem e temos medo, é sair da frente e deixar quem quer e quem tem vontade governar e mudar. Por isso, eu não vou mudar a pessoa que sou. Eu não vou mudar o líder que sou. Aliás, esta casa conhece-me bem também há bastante tempo e os telespectadores também. Esta é a pessoa que eu sou, é este o candidato teremos. Eu voltarei a candidatar-me a presidente do partido por entender que os resultados também foram nesse sentido e, portanto, espero ser candidato a primeiro-ministro quando e no momento que essas eleições chegarem. E é este o homem quem tem que decidir se querem que seja primeiro-ministro para mudar ou manter tudo igual e manter o mesmo status quo com a mesma ferocidão a que estes primeiros ministros nos habituaram. Por isso é que eu disse ontem, para quem vê de fora pode sentir assim, espera aí, isto não é uma mudança muito grande de estilo, de forma, de ser, mas era melhor que eu agora pôr um fato diferente e dizer às pessoas, bom, afinal eu sou um homem, sabem, com outro estilo e com outra moderação. Portanto, não vai passar a ser estadista, como defendia Pedro Santana Lopes. Ser estadista não é dar palavras calmas que as pessoas querem ouvir. Isso não é ser estadista. Isso é ser oportunista. Eu não sou Pedro Nuno Santos, que era uma coisa como ministro e de repente se tornou num líder do PS diferente. Eu não sou assim. Comigo vai ser para cortar a direito. E eu vou dizer isto até ao último dia, do último minuto, do último momento em que houver eleições a seguir. Eu vou dizer comigo é o que vai acontecer. Eu usei várias vezes a expressão nesta campanha eleitoral. Que ninguém vote em mim ao engano. Que ninguém vote em mim ao engano. Vai ser preciso mais autoridade no país? Vai. Eu quero mais autoridade para o país. Vai ser preciso mais combate à corrupção? Vai. Vai haver menos, se calhar, as pessoas vão sentir que há menos margem para exercícios de alguns direitos que eu acho que são abusivos, como recursos intermináveis? Sim. E, portanto, que ninguém vote em mim ao engano, a pensar, bom, isto é outra coisa. Não, é isto, é pôr o país na ordem. Eu agora mudar de discurso e dizer que sou uma pessoa diferente e fazer um estilo diferente de personalidade, eu acho que não seria bem visto pelas pessoas. Portanto, eu vou até ao fim com aquilo que eu acho que é a verdade e que o país precisa de mudança. Mas não vai fazer ao menos um esforço para ter uma postura, se calhar, menos agressiva? O país está num estado tal de desorganização, de corrupção, de desaceleração, eu não sinto vontade nenhuma de ficar, de me conter perante a falta de sentido de governo que temos tido. Acha que tem que mostrar dessa forma que mostra a indignação? É isso. Nós somos também a voz da indignação das pessoas. Nós fomos eleitos também porque somos a voz dessa indignação. Eu quero ser também a voz do ressentimento destas pessoas contra 50 anos de um Estado que nunca lhes deu aquilo que lhes prometeu. E eu sou também essa voz. Se eu agora mudar e me tornar não a voz desse ressentimento, mas a voz dos interesses de Estado, em nome de um qualquer estadismo que as pessoas acham que é o correto e que fica bem na imagem televisiva, sabe o que é que eu estaria a ser? Eu não estaria a ser um estadista. Eu estaria a ser um traidor. Eu não sou um traidor. Eu quero mesmo mudar o meu país. Eu amo o meu país. Eu sou um patriota. E vou até ao fim para mudar este país. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir até ser Primeiro-Ministro de Portugal. Acredita que vai ser Primeiro-Ministro? Eu acredito que vou ser Primeiro-Ministro de Portugal. Não vou desistir até ser Primeiro-Ministro de Portugal, a menos que um dia os portugueses me deem o sinal que está na hora de eu me ir embora. Esse dia vai-me deixar triste, vai-me deixar provavelmente abalado, mas os portugueses são soberanos e escolherão, e quando chegar esse dia também saberei sair. Mas não foi esse o sinal que me deram, neste momento.
e eu vou lutar com tudo o que tenho para ser Primeiro-Ministro. Então, isso significa que deixa cair a candidatura a Presidente da República. Vamos não pode ver. estar em todas as frentes. Não se pode estar em todas as frentes. Eu já disse que era menos provável agora que haja essa candidatura. Porém, o partido terá uma posição sobre presidenciais nas próximas semanas e eu transmiti-la publicamente. Mas a sua vontade é que o Chega tenha um candidato próprio? Sim, é que o Chega tenha um candidato. Essa é a prioridade? Eu acho que o Chega deve ter um candidato forte nestas áreas. Na área da luta contra a corrupção, da independência dos aparelhos partidários, na capacidade de ser o rosto também num país que tem que controlar os seus níveis de imigração e de ter uma voz de firmeza na Europa e no mundo, porque o Presidente é o nosso representante também a nível mundial. Portanto, tudo isto me leva a crer que nenhum dos candidatos até agora apresentados cai plenamente neste modelo e que o Chega deve ter um candidato próprio. Mas é como digo, é o que eu acho neste momento, perante estas circunstâncias, e sem saber ainda até que candidatos se vão apresentar, porque isto é uma questão de candidatura individual. Se me perguntasse neste momento, sinto que depois de umas eleições destas devo avançar, tenho bastantes dúvidas, porque sinto que os portugueses me deram o lugar de líder da oposição, querem que eu seja esse líder da oposição. Mas ainda está a ponderar. As coisas não estão completamente afastadas, mas haverá uma posição que eu quero que seja definitiva e final, minha e do partido, nos próximos tempos. E acho, para responder à sua pergunta... Mas quando é que vai tomar essa decisão? Nas próximas semanas. Semanas. Próximas semanas. E penso que o partido deveria ter uma candidatura própria, sim. Se me perguntar o que eu acho... Então o que eu vou propor... Outra pergunta. Quem é que do Chega daria um bom candidato a Presidente da República? Repare, sobretudo, isto é uma candidatura de... Até pode não ser do Chega, pode não ser militante do Chega. E podemos entender que ele ou ela e são nomes que representam, que preenchem os requisitos para ser chefe de Estado. As candidaturas presidenciais são pessoais, são individuais, são avanços da própria pessoa. O Almirante Gouveia Melo enquadra-se dentro desse perfil que... Como eu digo, eu gostaria que o Chega tivesse voz própria nesta candidatura e que tivesse voz afirmada pelo próprio Chega. Mas e se não tiver? Que não nenhum. Mas eu gostava que tivesse e, portanto, vou lutar para que tenha. Se não tiver, teremos que fazer outra análise e outra consideração. Mas neste momento não é a minha prioridade, honestamente. No momento em que ainda não tomou posse a Assembleia da República, que o Governo não conhecemos os nomes ainda, que tenha um Governo de sombra para formar, comissões parlamentares para preencher, eu estou preocupado em mudar a vida das pessoas e em ter políticos à altura de mudar a vida das pessoas. Sei que há presidenciais em janeiro, porém temos umas autárquicas ainda em setembro ou em outubro pelo meio. Portanto, não é a minha prioridade neste momento. Qual é que vai ser o objetivo do Chega para as autárquicas, sendo que todos nós temos essa noção que as autárquicas, os eleitores votam de forma diferente nessas eleições. Votam mais em pessoas, naquilo que as pessoas fazem localmente pelas suas freguesias, pelas suas cidades, do que propriamente num partido. Qual é o objetivo do Chega para as autárquicas? Eu diria que o objetivo do Chega é a consolidação e a implementação em todo o território nacional. O Chega já tem centenas de autarcas. Mas diria que depois destes resultados das legislativas, quer dizer, o Chega tem a obrigação, não é só a expectativa, é a obrigação de se implementar solidamente em todo o território nacional. Tem a obrigação de aumentar o número de câmaras. Evidentemente, e de vencer câmaras, de aumentar o número de vereadores, de aumentar o número de eleitos nas freguesias, porque são centenas, mas temos que chegar... Ou seja, o que é que eu quero dizer com tudo isto? É que um partido que quer ser governo tem que mostrar às pessoas que é capaz de governar a nível local também, que é capaz de ser poder de proximidade. E isto significa que se o Chega vencer... Olha, o Chega venceu no segundo maior concelho do país, em Sintra. Venceu. Temos uma candidatura forte à Câmara Municipal, aliás, da Rita Matias. Se vencermos, num concelho do tamanho de Sintra, que é o segundo maior, a seguir a Lisboa, o Chega tem que mostrar que é capaz de governar sem corrupção, sem interesses instalados, com firmeza e capaz de dar respostas às pessoas nas várias áreas, desde a habitação, à assistência social, aos licenciamentos, à construção. Como é que responde àqueles críticos que dizem que o Chega limita-se a deitar cá para fora medidas a vulso, que depois não são execuíveis e que a maior parte só contribuíam para aumentar a despesa e para cortar na receita e que ia a pôr em causa as contas públicas? É uma de duas coisas, ou a ignorância ou a má-fé. Má-fé, se estiverem a querer só falar mal do partido por falar, e acho que os portugueses lhes deram a resposta no último dia. Ou então é fazerem dos portugueses parvos, acharem que os portugueses são tontos e não compreendem o que está em causa. E isso acontece muito com os comentadores, acharem que vivem num mundo à parte, que têm uma espécie de Portugalidade acima dos portugueses normais e, portanto, coitados dos portugueses que não percebem nada e votam em quem... Portanto, acho que levaram uma chapada de luva branca no último domingo, verdadeiramente. Mas pode ser ignorância também. O Chega é o partido foi o partido, na última sessão legislativa, com mais propostas de alteração ao orçamento do Estado. O Chega trabalhou para ter alternativas, para ter mudanças. Não fez como outros partidos, olha, como a Iniciativa Liberal, que ficava reduzida a um conjunto pequeno de mudanças, que é muita conversa, mas depois pouco trabalho. Eu percebo o que é isso. É falar para fora, mas não trabalhar. O
Chega não. Chega foi mesmo lá, foi ao artigo a artigo, ver o que é que era preciso mudar e o que é que era preciso trabalhar. Na habitação, nas rendas, no crédito à habitação, na corrupção, isto dá trabalho. Mas nós temos pessoas a trabalhar para isto, não é para estarem lá só a receber dinheiro, é para trabalharem. Portanto, isto é quem diz assim, o Chega não tem propostas. O Chega teve um programa vastíssimo, um cenário macroeconómico estudado, vastíssimo, com economistas que nele trabalharam e que apresentaram ao país, e é o partido, provavelmente, nos últimos anos, com mais propostas de alteração aos orçamentos de Estado da Assembleia da República. Portanto, quem não souber isto é porque ou é ignorante ou está de má fé. Se for ignorante, aconselho a ir, como dizia o outro, estudar. Se estiver de má fé, não há nada a fazer. É só esperar que o país mude por vontade das pessoas. O país, para já, vai ter o governo da AD a liderar o país. Relativamente às palavras de Luís Montenegro, que ao final da tarde disse que vai ser um governo com energia renovada, o que é que espera que aconteça em áreas fulcrais como aquelas que referiu há pouco, a área da saúde, da justiça ou a administração interna? Eu não sei, mas é preciso mesmo uma mudança grande. Quer dizer, nós se na saúde tivermos a mesma coisa... A saúde foi propaganda, PowerPoints, programas de emergência que iam acontecer e depois o que víamos era urgências fechadas, grávidas a terem os bebés ou à porta de casa ou à porta do hospital, pessoas que queriam ir à urgência e tinham que ligar para o 112 ou que tinham que ligar para onde quer que fosse. Ou seja, foi propaganda e nada a acontecer. Uma saúde deplorável em várias partes do país, sem que o Primeiro-Ministro assumisse essa responsabilidade. André Ventura fala de uma saúde deplorável, mas agora, devido ao recente episódio que teve que ir a centros de saúde e a vários hospitais públicos. Foi bem tratado? Fui bem tratado, tive muito apoio, senti muito apoio de então, afinal, não está assim num estado tão deplorável como isso. Repare, nós temos que ver como é que está a saúde. Ou foi tratado de forma diferente por ser o André Ventura? Não, olha, sabe uma coisa? Vou desafiá-los para fazerem isto. Há um dos primeiros que me assistem, quando eu tenho o episódio de ataque em Tavira, e sou retirado para fora do pavilhão, fico no chão, deitado, no chão mesmo, verdadeiramente, no cimento, e fico à espera que cheguem essas ambulâncias e que chegue o INEM. Quando o INEM chegou, eu estava ainda no chão e assistem-me. E depois até vi uma entrevista de um médico alemão, de quem nunca vou esquecer, porque consegui ter uma conversa com ele bastante emotiva, até naquele momento difícil. Desafio-vos a fazerem isto e a fazerem esse trabalho. Sabe que provavelmente a primeira das coisas que eu lhe disse, quando ganhei, não a consciência, eu nunca perdi totalmente a consciência, mas quando ganhei fogo, sabe o que é que eu lhe disse? Perguntem-lhe a ele mesmo. Foi, doutor, há uma coisa que para mim é muito importante. Eu quero ser tratado como todos os portugueses. Ouça, pode perguntar, eu nem tenho sequer o contacto. Portanto, faça isso. Pergunte-lhe. Mas se foi tratado como todos os portugueses e se me acabou de dizer que foi bem tratado, mas então ouça, eu tinha tido uma emergência considerada cardíaca de iminência de poder, enfim, de ser um dos piores casos de saúde. Não é o caso, felizmente, toda a gente vai às urgências com outros problemas e que ficam 16 horas à espera, 17 horas à espera, neste caso, ou 18. Não é? Que correu bem. Eu, neste caso, fui bem tratado. E não foi por ser André Ventura? Não foi por ser André Ventura, de certeza. Tanto que todos os que me encontraram pelo caminho disseram que estavam a fazer o mesmo que fariam com qualquer cidadão, com a chamada via verde cardíaca. Penso que é assim que se chama o nome. Mas façam isto. Primeira coisa que disse, talvez isso mostre a diferença para outros políticos. Foi a minha preocupação também, dizer, doutor, eu quero ser tratado como todos os portugueses. Porque eu sou um português como os outros. Portanto, não quero ter nenhum tratamento favorável. Agora, isto é uma coisa. Outra é a realidade de grávidas que têm o bebê à porta de casa e do hospital. E que eu não posso ignorar isso, ainda que eu tenha sido bem tratado. Tive muito apoio, agradeço a Deus, agradeço-lhes a eles o trabalho extraordinário que fizeram, mas isto é a realidade que nós vemos. Pessoas que querem cirurgias e não conseguem, grávidas que têm os bebés à porta de casa, urgências fechadas ao fim de semana. Então, e se o Chega fosse Deixa-me só para dizer governo, como é que resolvia esses problemas? Urgências fechadas em fins de semana como os de Páscoa e os de feriados. Isto é um erro, não é? Mas como é que o que é que o Chega faria para resolver isso? Há várias coisas que é preciso fazer. Uma, em vez de se gastar dinheiro a pagar CEOs da saúde e a CEOs do SNS, é preciso gastá-lo nos profissionais de saúde. Eu sei que isto para uns parece populismo, mas não é. Nós andamos a gastar dinheiro com caras que não precisamos. Estruturas de comando aqui e ali. Nós precisamos é de médicos, enfermeiros e auxiliares motivados. Olha, acabava com o diretor do SNS, não serve para nada. Mais todos aqueles que andam à volta dele a receber dinheiro. Não servem para nada. Senão para que é o Ministro da Saúde e Secretário de Estado da Saúde? Depois é preciso haver um CEO do SNS e mais o vice-CEO do CNS. Quer dizer, uma carrada de cargos que não servem para nada. Eu punho o dinheiro nos profissionais. Auxiliares, administrativos, enfermeiros, médicos. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu acabava com chamadas para urgência. Se é uma urgência, não é uma chamada.
Quer dizer, nós não podemos ter urgências em que a pessoa tem que ligar antes de ter uma urgência. Olha, eu quando tive o problema de saúde a que se referiu, eu não conseguia pegar no telemóvel e dizer assim, olha, fala ao André Ventura, eu acabei de ter aqui um problema Ventura não, mas que não sei. Ao lado, com certeza que mas sim. acha que isso faz sentido? Quer dizer, chamamos de urgência a alguma coisa, pagamos os impostos que pagamos para não ter urgência. Mas isto cabe na cabeça de alguém. Então nós temos que acabar com isto. 3. Nós, se queremos fixar pessoas a sério no serviço de saúde, temos que lhes pagar condignamente. Não podem estar a fazer horas extraordinárias, que nunca mais acabam, e sentir que ainda recebem menos do que se não as fizessem. Nós propusemos, por exemplo, uma das medidas, que o trabalho suplementar destes profissionais não fosse tributado em sede de IRS. O Governo rejeitou isto. Portanto, está tudo errado, está tudo mal feito no modelo de distribuição da saúde, que é pôr dinheiro e esperar que o dinheiro funcione. O dinheiro por si só não resolve. Nós temos que ter um modelo de gestão eficaz. E este escândalo à volta do SNS... Olha, por exemplo, só para terminar, como é que nós temos, todos os anos, entre 2 mil milhões a 3 mil milhões de desperdício na saúde? Como? 3 mil milhões é o valor de alguns orçamentos de ministérios. Pois isto é desperdício. Agora vimos algumas reportagens, percebemos porquê. Porque há alguns com a terceira mão a pô-lo para dentro. E alguns, lá está ele, com as expressões dele. Mas é mesmo verdade. Quer dizer, enquanto alguém não disser isto tem que acabar esta bandalheira, nós não vamos ter nem saúde, nem justiça, nem administração interna, nem segurança. Não vamos. Portanto, não é por dizerem, o André Ventura aconteceu-lhe isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Isto está mal, o Governo tem que fazer diferente. E se não fizer diferente, vai ser um Governo igual aos outros, ao que fez o Partido Socialista. E eu gostava que fosse diferente. Olha, o combate à corrupção. O Governo prometeu há 1 ano e meio que ia apresentar um programa contra a corrupção. Passou 1 ano, ouviram os partidos, ouviram não sei quem, especialistas, copiaram 1 ou 2 ideias do Chega, não fizeram nada. Corrupção continua igual, a percepção está cada vez pior. E não fizeram programa nenhum de reforma nenhuma da corrupção. Há pouco disse-me, voltando ao que já conversámos aqui, que ainda não fez os telefonemas para o tal Governo Sombra, mas não fazendo telefonemas, tem com certeza ideias. Quem é que gostaria, por exemplo, de ver como Ministro da Saúde? Quem é que gostaria de ver? Quem é que reconhece valor? Eu reconheço valor a muita gente na área da saúde, mas vamos lá ver. Eu não lhes quero dizer nomes agora, porque esses nomes prejudicarão nomes que eu venha a apresentar depois. E, portanto, não quero que pensem nem que há segundas escolhas, nem terceiras, nem quartas. Eu acho que nós temos que respeitar os timings em que as coisas acontecem. Nós acabámos de ter uma eleição ontem. O Chega só ontem ficou a saber que era o segundo partido mais votado. Você não me vai dizer nomes que é para as pessoas não ficarem a pensar que podem ser segundas ou terceiras. Eu acho que quando apresentar o Governo Sombra, devo apresentá-lo de forma sólida, de forma definitiva, sem hesitações e sem achismos. Isto não é uma questão de achismos. Ser Primeiro-Ministro, ou querer ser Primeiro-Ministro, tem que ser com responsabilidade. Não pode ser com achismo. Olha, eu acho que este era bom para a saúde, eu acho que este era bom... Quando eu vier aqui, e eventualmente será aqui, eu dir-lhe-ei, será este e este, com quem já falei, com quem tivemos uma conversa franca e que vai a partir de agora escrutinar fica prometido que a área do Governo. Vem aqui e dizem em primeira mão? Com certeza, sempre foi assim que eu fiz e é assim que eu espero continuar a fazer. Então vou ficar à espera desse momento. Relativamente àquilo que Luís Montenegro vai fazer, acha que vai manter esta Ministra da Saúde? É a sua expectativa? Não sei, não tive nenhuma conversa ainda com o Primeiro-Ministro. Não conversou com Luís Montenegro desde as eleições e sobretudo desde ontem, desde que fecharam... Não conversei com o Primeiro-Ministro. Aliás, não conversei com o Primeiro-Ministro, fiquei de conversar até hoje com o Presidente da República novamente. Estive com o Presidente da República à tarde, fiquei de conversar com ele à noite por causa da Assembleia da República. Tem a convicção que o descansou Marcelo Rebelo de Sousa relativamente às preocupações que possa ter de condições de governabilidade? Tivemos uma conversa franca com o Marcelo Rebelo de Sousa, tenho, enfim, uma boa relação com o Presidente da República e disse ao Presidente da República que nós não íamos viabilizar a moção de rejeição do PCP. Do PCP, dissemos claramente. Bom, isto é preciso que as pessoas compreendam que não faz sentido nenhum um partido que tem 3 deputados apresentar uma moção de rejeição sem nenhuma alternativa de governo. Quer dizer, a moção de rejeição deve ser feita quando se diz este governo não é bom, mas temos aqui outro. Ora, é impossível formar um governo, não pelo PCP nem digo, mas por aqueles partidos todos de esquerda não conseguiram apresentar um governo. O governo, neste momento, no quadro parlamentar, só poderia ser apresentado ou pelo PSD e pelo Chega, ou pelo Chega e pelo PSD, ou pelo Chega e pelo Partido Socialista. Como esta última coligação é impossível de acontecer, porque nunca, e pelo menos enquanto eu for Presidente do Chega, isso era impossível de acontecer, haver qualquer coligação com o Partido Socialista, a única viabilização de governo que poderia existir é entre o PSD e o Chega. Ora, ver um partido dizer vamos chumbar o governo outra vez, vamos precipitar uma nova crise no país, sem nenhuma alternativa, só tem uma palavra, é pura irresponsabilidade. Portanto, nós dissemos ao Presidente, e eu transmiti-lhe isso, não vamos viabilizar isso. O Presidente também nos perguntou, em relação à matéria orçamental, e o Chega assumiu o seu papel de liderar a oposição e não de ser o sustentáculo do governo. Portanto, eu acho que vamos ter um bloco central, um bloco de 2 partidos, que terão que se entender e em que o Chega terá que fazer o seu papel de liderar a oposição. Acho que é isso que vai acontecer. Foi isso que eu transmiti ao Presidente da República também. Isso e ter-lhe agradecido os conselhos de saúde que ele me deu
um dia depois do primeiro episódio, que ainda não tinha tido a oportunidade. Deu-lhe conselhos? O Sr. Presidente da República deu-me... Por telefone? Por telefone, várias... O que é que ele lhe disse? No dia a seguir... Sim, penso que sim. Acho que ele não levará a mal. O Presidente da República sabe muito de saúde, mais do que eu. Temos uma coisa em comum, os dois. Somos um pouco hipocondríacos, eu também sou um pouco. E pensamos logo no pior. E hoje falei disso com o Presidente da República também, porque quando falámos ao telefone, o Presidente já me tinha ligado, logo que houve o episódio, eu não consegui atender o telefone. Só falei com ele no outro dia e o Presidente da República, enfim, deu-me vários conselhos do que é que eu devia fazer, do que é que podia ser, do que é que podia não ser, de atitudes que eu devia tomar agora em termos de não seguiu alguns dos conselhos, porque no dia seguinte estava... Olha, não seguiu o principal e... Estou a ir para a campanha novamente. Eu estou a ir para a campanha novamente e não correu bem. E hoje disse-lhe isso e conseguimos ver isso com alguma distância, mas agradeci-lhe a preocupação que teve de sermos adversários e de termos sido adversários até nas eleições presidenciais, de sermos políticos em campos opostos em muita coisa, de eu até ter sido, digamos assim, um adversário e continuar a ser em muitas coisas deste Presidente da República, mas acho que temos a humanidade que nos junta acima da política e agradeci-lhe essa preocupação, como faria com qualquer outro político, fosse na minha área política ou não. Agradeci-lhe isso e acho que devia ter feito e não me arrependo de o ter feito. Acho que acima dos políticos estão os homens, nós temos sentimentos, os homens e as mulheres, nós temos sentimentos, somos humanos e o Presidente da República mostrou também que somos capazes de superar isso quando há momentos de desafio de humanidade. Eu agradeço que tenha voltado a falar de Presidente da República, porque assim eu vou insistir numa questão que tem a ver com o Presidente da República. Olha, o Presidente da República aconselhou-me a não me candidatar. Já agora posso dizer isto. Marcelo Rebelo de Sousa aconselhou a não se candidatar à Presidência da República. Não candidatar, com que argumento? Não, o argumento que eu também acho que é compreensível de que... neste contexto em que os portugueses nos escolhem para liderar a oposição, pode ser interpretado de forma, enfim, pouco clara pela maioria das pessoas. Ou seja, não é benéfico estar em todas as frentes. Exato, e o Presidente da República é provavelmente o nosso analista mais profundo, com anos de análise, e até falámos sobre isso, posso lhe dizer. Agora não posso estar aqui a revelar grandes detalhes, mas acho que este não tem nenhum problema, e até foi uma das conversas que tivemos, foi sobre os presidenciais, porque calhava que hoje fosse também a apresentação de um candidato presidencial. Não seguiu o conselho de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente à saúde e foi para a campanha eleitoral, insistiu. Vai seguir o conselho de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente a não se candidatar à presidência da República ou vai ter a mesma atitude e também vai desrespeitar? Olha, eu tendo a não seguir os conselhos do Presidente da República. Vamos ter que esperar mais umas semanas para saber isso. E relativamente ao candidato que apresentou hoje formalmente a candidatura à presidência da República, o Almirante Henrique Gouveia e Melo, se o Chega não conseguir consenso ou não tiver esse candidato próprio, admite vir a apoiar Gouveia e Melo para a presidência da República? Isto é uma resposta muito simples, sim ou não? Compreendo, mas eu não tenho essa resposta para lhe dar. Não tem porquê? Porque... Tem ou não me quer dizer? Não tenho para lhe dar. Tenho que, honestamente, ter um contacto e um diálogo com as bases do partido sobre esta matéria, porque, repare, o nosso cenário não é igual ao dos outros partidos. Nós estávamos a trabalhar com um cenário em que até há 2 meses atrás o líder do partido era candidato ou pré-candidato presidencial. E, portanto, mudou tudo e existiriam umas legislativas a meio em que o candidato também teve que ser candidato a primeiro-ministro e valorizado pelas pessoas, reforçado no seu poder e levado a líder da oposição. Portanto, é todo um cenário diferente que eu quero trabalhar com o partido antes de o trabalhar publicamente. É apenas por isso. Portanto, não tem que ver com Henrique Gouveia e Melo ou Luís Marcos Mendes ou José Seguro. Mas independentemente do que o partido decidir, qual é a opinião do André Ventura Pessoa relativamente a Henrique Gouveia e Melo para presidente? Eu preferia guardar essa opinião, se me permitir, para mais daqui a umas semanas, quando tiver esse diálogo com o partido. Mas acha que daria um bom presidente? Preferia guardar essa opinião para daqui a umas semanas. Mas tem uma opinião própria. Tenho uma opinião própria. E não acha que os portugueses têm curiosidade em saber o que é que pensa sobre isso? Mas também podem esperar umas semanas, porque, como disse, temos umas eleições autárquicas no meio. Nós estamos também muito focados nessas eleições autárquicas. Querem saber como é que será a nova composição da Assembleia em matéria também de configuração política, e acho que essa é a prioridade das pessoas. Mas sim, reconheço que há certa curiosidade, até porque é uma eleição muito importante para o país, a eleição de Presidente da República. Como sabem, eu não me vou furtar a essas respostas. O que estou a pedir ao país é algumas semanas para nos reorganizarmos, para ter um diálogo franco com o partido. Amanhã há um Conselho Nacional do Chega,
que decorre amanhã, eu gostava de ter este debate com o partido e chegarmos a uma conclusão que apresentaremos. E também quando apresentarmos é definitiva. Há um candidato do Chega, é este nome, sou eu, é o outro, podemos apoiar este, não apoiar este, e aí ao menos ficam as questões resolvidas, sem achismos e sem coisas provisórias que eu acho que não são boas neste momento. Nesta próxima legislatura nós vamos ter e assistir, embora sem mudanças ou grandes alterações, a um André Ventura mais moderado ou não? Eu acho que vão assistir a um André Ventura com a mesma firmeza, com a mesma garra, com o mesmo empenho a lutar contra a corrupção, contra os interesses que estão instalados, mas com um peso da responsabilidade, como eu dizia há pouco, que saberei interpretar. E, portanto, com a consciência que a qualquer momento que exista uma oscilação, uma crise, o Chega tem que estar preparado para ser governo e para liderar o governo. E isso não mudará a minha forma de ser, isso não mudará a forma de ser do Chega e de agir, mas dá-nos uma nova responsabilidade, de estar preparados. Portanto, eu não diria mudança de atitude, eu diria uma nova, mas essa nova responsabilidade não deve acarretar também uma mudança? Eu acho que, como disse há pouco, eu acho que os portugueses, se virem uma mudança de atitude no combate a estes interesses instalados, vão pensar que é cumplicidade com esses interesses. E nós não somos cúmplices com esses interesses. Nós estamos ali para os mudar. Repare, quem foi votar no dia 18 e quem votou nas nossas comunidades para dar a vitória ao Chega, o Chega ganha quase com o dobro dos outros partidos nos círculos fora de Portugal, não foi para nós termos uma atitude diferente. Foi porque viram a nossa atitude e gostaram, quiseram aquela atitude e querem aquela atitude, querem firmeza, querem olhos nos olhos, não querem meias palavras, não querem politicamente correto, não querem politiquices, querem firmeza, querem a capacidade de mudar o país e de dizer que o país tem que mudar sem dizer às pessoas o que elas querem ouvir, dizer às vezes o que tem que ser dito por amor ao país. Isso eu não vou mudar. Agora, o peso da responsabilidade leva-nos a ter sempre uma alternativa pronta. E por isso é que eu lhe disse que enquanto os outros provavelmente já estarão a descansar, o Chega estará a formar um governo de sombra durante as próximas semanas, durante o verão, para ter uma alternativa pronta logo que essa necessidade surge em Portugal. Onde é que espera que haja mais convergências e também mais divergências com o governo de Luís Montenegro? Acho que na área da economia há motivo e matéria para haver convergência, porque queremos uma economia a crescer, queremos menos impostos, ou pelo menos eu achava que queríamos. Quando vi o ano passado o PSD a vender-se ao Partido Socialista na matéria do IRC, fiquei com dúvidas, mas acho que temos caminho para fazer aqui, para dar às empresas menos peso, menos carga fiscal, mais liberdade de atuação. Acho que temos caminho para fazer. Acho que o PSD vai ter que escolher definitivamente o seu caminho em algumas áreas, se quer ser espelho do Partido Socialista ou se quer entrar num caminho de mudança. Dou-lhe o exemplo da imigração. Quer dizer, o país não aguenta continuar neste caminho de imigração. Ou o PSD aceita... Todas as medidas tomadas até agora pelo governo de Luís Montenegro para a imigração são fracas, foram fracas, não chegaram. E viu-se. Portanto, que atingimos 1,6 milhões de imigrantes. Quer dizer, estamos num país com 11 milhões de pessoas. Estamos a superar rapidamente outros países da Europa. Mas quer uma imigração mais controlada, mas reconhece que o país precisa deles. Não, mas termos controlado não quer dizer que não haja imigrantes. Têm que ser controlados. O que é que não pode acontecer? Pessoas a entrar sem sabermos se têm cadastro criminal ou não, isso é impensável. Não expulsarmos os que cometem crimes, ainda ficarem cá a viver à nossa conta, ou na prisão, ou depois fora da prisão, ou receber subsídios, isso é impensável. 3, temos que distinguir, eu sei que isto não é popular, ou pelo menos não é consensual, não é a mesma coisa, e eu sei que até há eleitorado nosso que não concorda com isto, não é a mesma coisa nós recebemos um imigrante espanhol, ou suíço, ou canadiano, ou recebermos um imigrante que vem de outro mundo cultural completamente diferente, do Nepal, do Bangladesh, do Paquistão, do Afeganistão, pela sua inserção na sociedade portuguesa ser muito diferente. Nós somos uma Europa de valores cristãos, temos que trabalhar essa Europa de valores cristãos. Isto não é proibir essas pessoas de virem, é dizer que temos que ter uma política selecionada de imigração. Nós defendemos cotas para a imigração, isto é, que a economia diga o que precisa, que seja feita uma análise e uma avaliação e que só entre quem a economia precisa e que em caso algum possam entrar criminosos. Se há coisa que não compreendo é que nós possamos ter pessoas, como têm sido encontradas em Portugal, procuradas pela Interpol há não sei quantos anos. Quer dizer, então é porque o controle cá não existe mesmo. Eu sei que não é só responsabilidade deste governo, mas quando vemos terroristas a viver em Portugal, violadores a viver em Portugal e alguns a receber subsídios da Segurança Social, eu pergunto-me em que país é que nós vivemos. Quer dizer, não é este país em que eu quero viver. Portanto, isto não tem nada a ver com as pessoas. Portugal também já foi um país de imigrantes, em muitos casos até continua a ser. Mas os imigrantes votaram no Chega. Os imigrantes sabem o que é viver num país que descontrola a sua fronteira. Portanto, eu acho que temos condições, se a AD tiver de boa fé nisto, de começar a fazer uma política de controle de imigração a sério e devolver ao país deles aqueles que se portam mal. E acha que esse vai ser um dos pontos de divergência? Aparentemente tudo indica que sim, porque o Governo não parece ter vontade em fazer isto.
como nas reformas da justiça a mesma coisa, quer dizer, nós continuaremos a batalhar por isto, pelo aumento das penas em crimes graves, pelo confisco de bens no caso da corrupção, nós vamos continuar a batalhar por isto. Agora, o Governo tem o caminho de ser igual ao PS ou de fazer um caminho de reforma. Vamos ver o que é que Luís Montenegro vai querer fazer. Se vai ter a tentação de ser uma espécie de presidente francês, que é a última linha contra os patriotas, ou seja, a última linha contra os partidos de direita, aglomerando todos ali, socialistas, liberais e social-democratas, numa espécie de frente woke, ou se quer mesmo ser um governo de reforma, como o Chega quer. Não sei o que é que Luís Montenegro vai fazer, vamos ver. Mas se me perguntar neste momento se tenho grande expectativa e grande confiança neste Primeiro-Ministro, não tenho, honestamente. E qual é que é a sua expectativa sobre a relação que os outros partidos devem ter com o Chega, agora reforçado no novo Parlamento? Também não tenho grande expectativa sobre isso. Acho que os partidos perceberam, pela via do voto, que têm que olhar para o Chega como o líder da oposição. Isso vai custar a alguns, mas eu... E olha que é mesmo a minha forma de ser. Há bocado estava-lhe a dar o exemplo do caso do médico, porque eu acho que são pequenas coisas que mostram a nossa forma de ser enquanto pessoas. Nós temos todos na política já tivemos boas noites eleitorais, más noites eleitorais. Eu também já tive. Noites de vitória e noites de derrota. Quando temos derrotas, devemos assumi-las e dar a cara por elas. Mas quando temos de vitória, não as devemos esfregar na cara dos adversários. Nem devemos dizer, estão a ver, nós é que tínhamos razão. Não. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. A relação que eu quero ter com os outros partidos não é de autoridade, nem de superioridade por ter tido este resultado eleitoral, porque eu interpreto isto com muita humildade. É de pegar neste resultado e dizer-lhes, bom, temos aqui esta representatividade. O que é que vamos fazer com ela? O que é que vamos fazer com ela? Como é que vamos trabalhar por ela? Estamos dispostos a isso ou não? Nós estamos. Os outros estão ou não estão? É tão simples como isso. Nunca fui de exibicionismos nem de vitórias para esfregar na cara dos outros. Não acho que é assim que se deve fazer em política. Quando o Governo tomar posse, o 25º Governo Constitucional, e também tomar posse a nova Assembleia da República, com a nova configuração parlamentar, por onde é que o Chega vai começar? Quais é que vão ser as prioridades imediatas? Eu acho que o país está num estado tal que precisa de alguma atuação, enfim, imediata, e eu acho que as áreas da saúde e da imigração precisam de ação imediata e de controle e de escrutínio imediato. Os casos que conhecemos na saúde nestes últimos dias de desperdício e descontrole absoluto na saúde têm que ser controlados. Nós vamos fazer para que haja já... Foi apanhado de surpresa com essa situação? Um pouco, sinceramente. Eu não sou especialista em saúde, mas fui apanhado um pouco de surpresa com a pessoa... Nunca tinha ouvido falar de Nunca casos tinha. semelhantes? Quer dizer, a pessoa às vezes ouve que há desperdícios em certos ministérios, aqui ou ali. Por isso é que nós já aconselhámos o Governo, e vamos propô-lo já no início da legislatura, que o Governo seja obrigado a apresentar todos os anos um relatório do desperdício em todos os ministérios, da fraude e do abuso, porque isto é absolutamente imoral, quer dizer, vermos pessoas a receber estes valores e outros absolutamente desfasados e a terem que trabalhar todos os dias para ter um salário digno, e vemos serviços de saúde depauperados, médicos, enfermeiros e profissionais, sem os equipamentos que precisavam. Portanto, isto é absolutamente imoral. Temos que trabalhar para controlar isto já nos primeiros dias da legislatura. Vamos ver se há algum caso, como este que me estava a referir hoje, exigirá alguma ação em matéria de controlo de corrupção e de investigação do Parlamento. Em todo caso, nós cá estaremos e não desistiremos de nenhuma frente em matéria de escrutínio do Governo. Eu hoje usei a expressão habituem-se, que tinha sido mal usada pelo António Costa, porque aí foi com arrogância. O nosso não é com arrogância, é habituem-se a um confronto e a um escrutínio parlamentar que a partir de agora vai ser mesmo diferente. Nós não vamos fazer panelinhas, nós não vamos fazer arranjos, onde houver corrupção vamos denunciá-la, onde houver que enfrentar poderes vamos enfrentá-los, como já mostrámos este ano. No caso das Gêmeas, no caso da Spinum Viva, nós não temos medo, nós vamos enfrentar os poderes que tivemos que enfrentar para dar decência ao país. Portanto, habituem-se a esta forma de fazer oposição. Nós também nos habituaremos a lidar com um governo, enfim, que não concordamos, mas que teve a maioria do voto e que temos que respeitar. Deixa-me pôr aqui um cenário hipotético, que há pouco tentei fazer esse cenário, mas depois começámos a falar sobre outra questão mais importante. Num cenário de eleições em que há estes debates, como acabaram agora de haver, estes debates entre líderes, e há o principal, que é entre o Primeiro-Ministro e o líder da oposição. Não lhe passa pela cabeça que num cenário desses o principal debate entre o Primeiro-Ministro e o líder da oposição seja entre o Luís Montenegro e o secretário-geral do PS? Bom, acho que isso era gravíssimo e só mostrava até que ponto, não quero acreditar que isso aconteça, embora há vários setores do sistema mediático que precisavam de alguma revisão. Quer dizer, eu acho que ainda há algum bom senso em quem tem algum poder de decisão em matéria mediática para perceber isto, que é se há um segundo partido, que é o mais votado,
não pode haver modelos de debate em que o debate final ou o debate prolongado é entre o primeiro e o terceiro. Quer dizer, só se isso já for mesmo quebra, fim da vergonha, só se for o fim da vergonha e o assumir que querem levar os dois partidos ao colo. Não acho que isso vai acontecer. Eu já discordei deste modelo de debates que houve agora, por várias razões, não só pelo Chega, mas discordei por várias razões. E porque o Chega tinha uma representatividade que não pode ser igual, com todo o respeito, à do PAN, à do Bloco de Esquerda, ou à de outros que têm um deputado. É brincar com as pessoas. Agora, se chegados aqui, o Chega é o líder da oposição e os debates são novamente entre o PS e o PSD, então é perder a vergonha. Mas sabe, se isso acontecesse, que eu acho que não vai acontecer e espero que não vá acontecer, mas se isso acontecesse, eu também sei, ou tenho a esperança que os portugueses também soubessem dar a resposta no dia em que fossem chamados a votar. Eu tenho muita confiança mesmo, tenho mesmo muita confiança na sabedoria dos portugueses. E também quero acreditar que ainda há poderes com consciência em Portugal. Senão entramos já numa espiral de corrupção absoluta. Define-se como um homem que cumpre. Defino-me como um homem que cumpre então e não se esqueça quer cumprir. Disse que quando tiver os nomes do Governo Sombra, diz aqui no Now, em primeira mão. Cá está. Palavra dada, será a palavra honrada. Até à próxima, André Muito Ventura. obrigado pelo convite, até à próxima.